Fala Vlog, hoje eu vim aqui contar para vocês, nesse vídeo que vocês estão assistindo, falar um pouquinho sobre as minhas leituras que eu fiz agora no mês de agosto e o que eu pretendo ler no mês de setembro. Então hoje eu estou aqui no começo do mês de agosto e eu vou contar para vocês aqui o que eu estou lendo, como que tá essa minha leitura, o que eu pretendo ler esse mês e também já vou falar, né, conforme for o andamento desse vlog, vocês vão vendo as minhas impressões sobre esses livros, o que eu tenho achado, né, o que eu achei, uma pequena resenha aqui para o vídeo também não ficar muito longo. E no final do vídeo eu vou contar para vocês quais são os vídeos que eu separei para ler no mês de setembro. Então, sem mais enrolações, vamos começar esse vlog. Já vou deixar aqui imagens que eu saí hoje, então vou deixar algumas imagens aqui com vocês e eu venho contar aqui na sequência, sentado nessa mesma cadeira, o que eu comecei já a ler nesse mês. Então vamos lá. Como eu falei, estamos aqui no mês de agosto, eu já separei aqui algumas coisas que eu já comecei a ler esse mês. Tem livros que eu já terminei, quero contar um pouquinho para vocês aqui também. Então, o primeiro livro que eu li esse mês foi um livro que eu peguei emprestado do Marcelo, meu amigo conectado dos livros, que foi o Massacre da Família Hope. Esse aqui foi um favorito de um monte de gente esse ano e eu falei assim, parece que tá sendo um surto esse livro, eu preciso ler para saber o que eu vou achar também. E assim, foi um livro ok, 4 estrelas. Não vou falar que foi tipo, o favoritado, não foi um dos melhores do ano. Então assim, eu gostei, mas teve coisas que eu gostei muito mais esse ano. E em O Massacre da Família Hope, a gente vai conhecer a história de uma menina que, como que é o nome dela? Gente, sou péssimo de nome de personagem. A Kitty, que ela é uma cuidadora de pessoas idosas ou doentes, enfim, que ela vai trabalhar na casa da família Hope, que a gente sabe que aconteceu um massacre nessa casa, né? A Lenora Hope, que ela foi acusada ali de matar a própria família, de matar a mãe, de matar o pai e a irmã. Isso tudo aconteceu há muito tempo atrás e agora, nos dias atuais, a Kitty está indo cuidar da Lenora Hope, que está idosa, que está numa cama e que precisa de alguém que faça todas as necessidades por ela. Então ela vai lá trabalhar para essa família. E coisas estranhas vão acontecer nessa casa, que é uma casa assim, num penhasco, bem o que está aqui na capa mesmo, né? É uma casa que está caindo aos pedaços, o penhasco, ele tem alguns tremores assim, e a casa sente, a casa começa a cair, uns pedaços da casa ali também. E a gente vai ver essa família, esses problemas que vão acontecendo aqui nessa história. Eu gostei muito do livro, ele é contado aqui em 2 pontos de vista, né? O ponto de vista da própria Kitty e o ponto de vista de uma carta que está sendo escrita ali por alguém, e a gente vai lendo essa história e a gente vai ser surpreendido por vários plot twists que tem nesse livro. Esse é aquele tipo de livro que ele tem um plot twist atrás do outro. Se você gosta desse tipo de livro de suspense, que ele não é terror, tá? Fiquem tranquilos, é um suspense, dramas familiares, um suspense psicológico que tem todas essas reviravoltas ao longo da história. Esse aqui é o livro para você. Eu dei 4 estrelas, não foi um favorito para mim, mas foi um livro muito bom que eu li esse mês. Eu também li esse mês, né, agora no comecinho, eu já terminei A Casa dos Sonhos, da Claire Douglas. Esse aqui, ele é um livro da Editora Trama, que é aquele tipo de livro que as pessoas vão mudar para uma casa e eles vão descobrir que tem alguma coisa que aconteceu nessa casa no passado que deixa eles muito desconfortáveis, preocupados, nervosos de estar ali naquela casa onde tudo aquilo aconteceu. E eles vão buscar descobrir o que aconteceu, buscar mais informações do passado, como que foi tudo isso que aconteceu. E essa casa que eles estão indo morar, né, a Saffron e o Tom, que são os 2 protagonistas aqui, essa casa pertenceu a Rose, que é vó da Saffron. Então, a nossa protagonista, que é a Seth, que é apelido de Saffron,
a Seth, ela vai buscar entender tudo o que aconteceu com a avó dela, como que aquilo, né, aquele fato que aconteceu ali na casa. Eu vou falar porque não é spoiler, né? Tipo, nas primeiras. Isso aqui tá na sinopse. Que é, eles descobrem que tem 2 corpos enterrados no quintal da casa. Foi isso que aconteceu. Eles estão fazendo uma reforma e eles descobrem que tem um cadáver enterrado ali. E aí ela vai buscar a avó que tá numa instituição porque ela tá com demência. E ela vai tentar desenrolar essa história, tentar descobrir o que aconteceu, quem são essas pessoas que estão lá, por que elas morreram, quem matou, o que aconteceu ali, porque a avó morava ali naquela casa, de repente a avó foi embora e a avó nunca mais voltou para lá, e aí depois a avó deu o chalé para elas, e por que né, tudo isso aconteceu. A Seth tem um problema com a mãe também, que a mãe tinha um problema com a avó, que é né, que é a mãe dela, que é a avó da Seth, né, que é a Rose. Então, assim, tem alguns dramas familiares aqui. Eu gosto muito de suspense com drama familiar. E aqui a gente vai ver essa história se desenrolar. Esse livro aqui, ele tem 330 páginas, mas tem um momento ali que ele dá uma perdida. Tem algumas coisas ali que acontecem no livro que eu fui pesquisar fatos na internet e eu vi fatos que contradizem um pouco aqui a história. Então, assim, abstraindo tudo isso, foi um livro 4 estrelas. Mas tem alguns pontos aqui que me pegaram no decorrer dessa história e que não foi assim, nossa, aquele suspense para mim que foi, né, desesperador. Eu achei o ritmo um pouco lento, mas como eu falei, porque o foco aqui, ele não tá em todo o suspense, ele tá mais no drama familiar, de como tudo isso vai impactar essa família, mais do que o suspense de descobrir quem matou, quem morreu e tudo mais nessa casa. Então, se você gosta de suspense com dramas familiares, esse livro é para você. Então, vou parar por aqui. Foi aqui o que eu li até agora. Eu estou lendo no momento Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Eu comecei a ler agora, estou na página 40 aqui, então não tem muito para falar para vocês. No próximo take desse vlog eu venho contar para vocês que eu tenho que ler ainda Dias Perfeitos, eu tenho na minha meta o último livro das Crônicas de Nárnia, e eu tenho também Alerta Vermelho. Esse último aqui, o Alerta Vermelho, está no nosso clube de leitura de São Paulo. Se você é de São Paulo, vem participar com a gente, lá no @Leitores Sem Paradas. Todo mês a gente escolhe o livro para a gente ler juntos, e depois a gente se encontra para tomar um cafezinho. Então, se você é de São Paulo, vem ler Alerta Vermelho com a gente. Mas a gente também tem várias outras leituras online. Então, se você quer participar de um clube do livro, mesmo que você não é de São Paulo, segue aqui no Leitores Sem Parada, entra lá, tem o grupinho. Vamos lá participar junto com a gente. Então, no próximo take eu venho contar aqui que eu achei das próximas leituras. Fica aí. Outro dia, outra cara de sono aqui agora. Vim falar um pouquinho para vocês sobre os meus livros, como tá minhas leituras. No último take, eu tinha falado dos livros que eu tinha lido, que era o Massacre da Família Hope e A Casa dos Sonhos, né? Tô olhando para ali, que eles estão bem aqui, ó. Não sei se dá para você ver. Que foram os livros que eu li. Agora eu vou contar para vocês de um outro livro que eu já terminei esse mês, que foi A Enchente. Eu vou deixar a capa aqui, porque esse eu ouvi na Audible. Então, se você gosta de ouvir audiolivros, eu recomendo ouvir lá na Audible. Eu gostei. Não tô ganhando nada com essa publi. A Audible, me patrocine, por favor. Vou contar aqui então o que eu achei sobre esse livro, sobre A Enchente, né? Vou deixar a capa aqui. A Enchente, ele é um livro de suspense / terror. Eu acho que ele é mais um terror gótico, pelo que eu vi das outras pessoas falando sobre esse livro, né? Ele se enquadra nessa vibe de terror gótico, onde a gente vai ter aqui uma enchente que aconteceu numa cidade, acho que é do Alabama. Gente, eu sou péssimo com localização, com nome de personagens. Eu sei a história, porque eu li, ouvi, enfim, entendi a história, mas eu sou péssimo com essas coisas. Mas vamos lá. Eu acho que é numa cidade do sul dos Estados Unidos, se eu não me engano, na Alabama, alguma coisa ali. Mas a gente tem essa enchente que aconteceu nessa cidade nos anos 60, 70, e a gente vai ver coisas que aconteceram lá depois disso. No momento que aconteceu essa enchente, a gente vai ter um dos personagens que eles estão fazendo a ronda de barco pela cidade, que a cidade está inundada, e eles, num hotel, assim, tem um hotel ali na cidade, eles encontram uma mulher sentada na cama chorando por conta ali da enchente, e eles dão uma carona para ela ali até o lugar dos refugiados e tudo mais,
e ela pede para pegar a mala dela. E logo no começo, logo que mostra que tudo isso, né, da mala dela e tal, você já sente que tem um quê de sobrenatural ali. Para mim, eu acho que ela estava morta. Não, esse livro não esclarece isso, tá? Mas eu achei que ela estava morta. Se você gosta dessa vibe de terror, se você está esperando um livro de terror que vai te assustar, não é esse tipo de livro. Ele é mais um livro de terror gótico, onde a gente vai ver ali o quanto essa enchente mudou os relacionamentos das pessoas, o quanto isso impactou as vidas das pessoas que moram ali, aquela vibe de terror gótico onde a gente tem pitadas de terror, não aquele terror de jumpscare, né, que te deixa com medo e tudo mais. A gente vai ver o quanto as pessoas foram transformadas por conta disso e por conta dessa personagem, dessa mulher que vai chegar nessa cidade e que vai tocar o terror ali na vida das pessoas, porque ela vai chegar e ela já vai chegar impondo um monte de coisa, ela já vai chegar querendo mudar um monte de coisa ali na cidade, ela vai, né, meio que se apaixonar por um cara ali que é filho de uma família importante ali, então vai causar algumas tretas ali com a matriarca da família, que é uma matriarca importante ali na cidade. E ele também tem uma vibe de dramas de família, né? Porque vai causar uma grande briga de mãe e filho, com nora, com sogra. É aquela treta, assim, que você lê, parece que você tá lendo uma grande fofoca, assim, pelas tretas. Então, se você gosta, eu recomendo. Inclusive, esse vídeo eu já falei de 2 livros que estão essa grande treta familiar, né? Então, essa foi a vibe desse mês sem saber. Eu gosto desse tipo desse livro, nessa aqui já é uma indicação para você. Só que para mim, ele foi um livro 3 estrelas, porque para mim não funcionou muito bem. Eu não consegui me apegar aos personagens, eu não consegui assimilar os nomes de quem era quem, não consegui ter essa liga com os personagens. Já tinha chegado um momento que eu já tinha falado, se exploda, vai, acontece o que tiver que acontecer, vai, só vamos ver o que vai acontecer aqui nessa fofoca. Eu tava afim de saber da fofoca, porque eu queria saber da treta da mãe, da sogra ali, da sogra e da nora, isso que eu queria saber, mas assim, com a história mesmo eu não tava me apegando tanto aos personagens. E esse livro, ele é o primeiro livro de uma série de 6 livros, só que assim, ele é um livro pequenininho, eu não tenho o livro físico aqui, mas eu vi ele na livraria e eu vou só dar um exemplo, tá? Esse aqui é o Dias Perfeitos. Mas esse livro, ele é tipo menorzinho, aqui é um Kindle, né? Esse aqui é a capinha do meu Kindle. Então, assim, ele é menorzinho comparado ao livro normal, ele é bem pequenininho mesmo. E assim, esse livro do Dias Perfeitos, ele já é menor do que um livro normal, tá vendo? Então ele é menorzinho assim, tipo, vou comparar com esse aqui, tá vendo? Ele é como se fosse assim, pequenininho. Eu não tenho nenhum livro pequenininho assim pra mostrar pra vocês. Mas ele é um livro de 200 páginas, 100 e poucas páginas, e ele já é nesse tamanho menorzinho, né? Tipo assim, do tamanho de um Kindle. Então ele não é um livro difícil de ler e tal. Eu li ele eu ouvi ele pela Audible, né? Então se você quiser ouvir, ele está disponível na Audible. E acho que a série inteira tá lá, pelo que eu vi. Acho que eu vi os 3 primeiros, não sei se a série inteira tá lá, mas eu recomendo que vocês vão lá assistir, ouvir o audiolivro na Audible. Me conta aqui se você gostou desse livro. E eu vi bastante gente que elogiou, mas comigo não funcionou tanto, né, assim, então fica aí a dica. Na sequência, eu venho contar para vocês os próximos livros que eu li aqui nesse mês. Agora eu vim sentar aqui para encerrar esse vlog, para falar dos últimos 2 livros que eu li esse mês e para falar do que eu vou ler no mês de setembro. Então vamos fechar esse vlog aqui porque já está ficando muito longo. Então eu li agora nesse mês, né, agora finalzinho de agosto, eu tô aqui sentado com vocês, eu li A Última Batalha, que é o último livro das Crônicas de Nárnia. Esse aqui fez parte do nosso desafio, né, que a gente fez um desafio lá no Leitores Sem Parada, que a gente leu um livro de Nárnia por mês, né, desde o mês de fevereiro, cada mês a gente leu um. A gente leu por ordem de lançamento dos livros, então por ordem de publicação original do C.S. Lewis, que a gente começou pelo Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, estamos terminando por A Última Batalha, e que se a gente fosse pegar a ordem de publicação dos livros, é essa. Mas se a gente pegasse a ordem cronológica dos acontecimentos em Nárnia, seria começando pelo Sobrinho do Mago. Então a gente quis fazer uma coisa diferente, né, lendo esses livros de uma forma diferente.
Foi uma aventura bem diferente, assim. Nárnia foi uma surpresa. Cada livro eram emoções diferentes que a gente tinha aqui. Lembrando que Nárnia é um livro de fantasia infanto-juvenil, então a gente tem que ponderar muito algumas coisas que estão acontecendo aqui. Foi um misto de emoções aqui para mim. Cada livro, de verdade, eu me via numa situação. Tinha livros que eu amava, tinha livros que eu não gostava tanto. E esse aqui, gente, eu achei muito anticlímax a forma como o autor escolheu encerrar essa série. Eu não posso falar aqui com spoilers, né, sobre esse livro. Eu vou fazer um vídeo onde eu falo sobre as Crônicas de Nárnia como um todo, e eu vou fazer uma parte com, uma parte sem spoilers. E eu só posso dizer aqui que a gente vai ter como se fosse um final de livro dos Vingadores, né? A gente tem encontros de vários personagens que a gente viu durante todos esses 7 livros dessa série. A gente vê como tudo, né, se conectou ali, como que o autor deixou pistas ao longo de todos os livros que se conectou aqui no final dessa obra. O livro termina de uma forma bem épica, mas com um final bastante anticlímax. É só isso que eu posso dizer, e por isso esse livro ficou com nota 3 para mim. Então, assim, esse foi um dos que eu menos gostei da série. Então, assim, eu tô dando 3 por toda essa sensação de nostalgia e tal, porque realmente eu não gostei do final, eu poderia dar uma nota 1 aqui. Então, é isso, eu vou contar com mais detalhes o que eu achei num vídeo específico. Se você leu Nárnia, se você tem esse sentimento, comenta aqui. Ou se você amou o final, vamos conversar aqui sobre o que você achou aí também. Agora, falando sobre Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Esse livro aqui não estava no meu radar ler esse livro esse mês, eu estava procurando, assim... Sabe quando sobra um espacinho? Você fala assim, acho que eu vou ler alguma coisa diferente. E aí, tava para sair a série no Globoplay, eu falei, eu vou ler esse aqui para entrar no hype da série. E assim... não entrei no hype, porque esse livro, eu não sei nem que nota dá para esse livro até agora, porque assim, esse é um livro bastante problemático, né? A gente vê aqui que ele é um livro feito para chocar, ele é um livro onde a gente tem aqui um rapaz, o Theo, que ele fica obcecado pela Clarice, que é uma garota que ele conheceu, e ele resolve sequestrar ela e falar que ela é o amor da vida dele, e que ele vai fazer ela amar ele de algum jeito. E assim, é muito difícil ler algumas coisas aqui, é muito duro, é muito pesado, tem muitas cenas pesadíssimas nesse livro. E esse livro ele é narrado pelo ponto de vista do Theo, então a gente vê ali as coisas que ele pensa e a gente vê tudo pelo ponto de vista dele, como ele acha que ela vai amar ele, como ele acha que ela tá começando a amar ele. E você fica pensando assim... não é possível, sabe? Então, assim, não tô com vontade de assistir essa série agora. Pra mim, esse tipo de história é o tipo de história que a gente não deveria ter representado nos livros, porque a gente vê tanto isso já na vida real, né? As pessoas... todo esse monte de violência que a gente vê aqui acontecendo e tal. Então, eu não gosto de ler livros que falam sobre isso. Então, assim, não foi uma boa experiência pra mim. Daria, sei lá, 3 pelo contexto da obra aqui. O Rafael escreve um livro de uma forma muito fluida, é um livro muito rápido de ler, ele tem 280 páginas e você lê muito rápido, os capítulos são curtos, a forma como ele escreve é bem ágil, mas tem esses problemas que eu falei, então não pegou muito pra mim. E assim, agora falando de setembro, eu não consegui terminar Alerta Vermelho esse mês, eu li metade dele aqui, ó, vai ficar metade para setembro, então vem aí. O Clube Leitura Sem Parar desse mês, a gente vai ter a leitura de O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Esse aqui é a leitura do clube presencial, então eu vou ler esse livro aqui agora em setembro. Ele é um livro de 160 páginas, da Editora Astral, que já prevejo um livro triste, então vem aí a leitura desse aqui. No Clube de Sci-Fi, esse mês a gente vai ler Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick. Esse aqui é um livro de contos que ele originou muitos filmes famosos como a gente tem hoje por aí, como por exemplo Minority Report e O Vingador do Futuro. Então a gente tem aqui vários contos dele, então vem aí, vou ler com essa capa bem doida, né? Ó. Então, se você quiser vir ler junto com a gente, me chama lá no Instagram, @livroemdiálogo, que eu te passo o grupinho. Parei aqui também O Casamento Perfeito, da Jennifer Rose. Esse aqui eu vou ler esse mês, porque eu vou participar de um clube do livro da minha amiga, que ela me convidou para participar, para ler junto com elas. Então, vou ler, ganhei esse livro aqui e eu quero ler agora em setembro.
Lá no Leitores Sem Parada, a gente também vai ler O Poço da Ascensão, que esse aqui é o segundo livro de Mistborn. Eu já queimei largada, nesse final de semana teve maratona, eu falei, eu quero já adiantar um pouquinho do livro. Eu li 118 páginas, mas eu já tinha lido 40, então eu li 80 páginas nesse final de semana, mas ao todo eu li aqui até a página 120, então vem aí esse livro de quase 900 páginas para esse mês, com todos esses outros livros que eu já falei aqui. Será que eu consigo? E o último dessa lista, que eu já acho que está muito ousada, é A Casa da Escuridão Eterna, que ele fala que prepare-se para visitar uma casa com passado sinistro que fará sua mente questionar os limites entre o real e o sobrenatural. Então, assim, esse aqui é um que eu quero ler. A gente tem um grupinho de amigos lá no Instagram com o Conectado nos Livros, o Marcelo e os meninos do Teorema. A gente vai ler esse aqui junto, tem 360 páginas. Eu só sei que é do Riley Sager, eu li também no mês de agosto. Eu li O Massacre da Família Hope, então vem aí mais um livro dele para ver o que eu acho da escrita desse autor. Então, gente, é isso. Esse vídeo já ficou gigantesco. Aqui foram todas as leituras que eu fiz no mês de agosto, o que eu quero ler no mês de setembro. Vou deixar aí, agora, no finalzinho desse vídeo, outros vídeos para você que gosta de assistir conteúdo sobre livros. Vai lá, comenta aqui qual você ficou com vontade de ler também, se você leu algum desses. Vamos conversar. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like se você ainda não deixou. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.